Olá pessoal, eu sou Janaina Marticelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. Nós já fizemos vídeos aqui falando de capins para solos arenosos, falamos de capim para solos alagados e vocês me pediram, então nós vamos falar um pouquinho sobre quais forrageiras, quais capins a gente deve utilizar para solos pedregosos. Segura a vinheta que o vídeo já vai começar. Olá pessoal, vocês me perguntam muito sobre que tipo de capim a gente deve recomendar para aqueles solos que são mais rasos, né? Solo que tem muita pedra, aquele solo que não é mecanizável. Pois é, isso aí é um grande dilema, isso aí é um grande desafio para a gente. A gente tem pouquíssimas plantas forrageiras que sejam adaptadas a esse tipo de solo. Porque esse é um solo que é muito difícil a gente trabalhar a fertilidade dele. De forma geral, eles são solos mais fracos, né? Solos que são mais jovens. Então a gente tem uma quantidade muito pequena de solo, logo a gente encontra pedra. Então quando a gente passa com o nosso maquinário, a gente, né, escuta aquele barulho lá rangendo na pedra, então a gente não usa os maquinários. Então esses solos, eles são para a gente um grande desafio. Uma coisa importante, quando a gente for colocar uma planta forrageira nesses solos, partindo do princípio que a gente não consegue, por exemplo, incorporar um calcário, a gente tem que utilizar de algumas estratégias. Tá? Então eu vou falar para vocês aqui algo que funciona, a gente já fez, já viu funcionando. A gente tem exemplos de outros colegas, né, também que utilizam essa tecnologia. Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem uma vegetação que vai estar em cima desse solo. Quando a gente for fazer a nossa semeadura, é interessante, independente da forrageira que nós vamos falar aqui para vocês, é interessante que a gente disseque essa vegetação. Tá? Então a gente passa um herbicida nessa vegetação e jogue as sementes ali por cima. Isso é uma estratégia muito boa, porque a gente aumenta um pouco essa camada de matéria orgânica e facilita a germinação e o enraizamento desses capins, né, dessas plantas que vão sair da semente. Então isso é uma estratégia muito interessante que a gente utiliza e que tem funcionado. É claro que desse jeito a gente tem uma possibilidade muito grande de ter muitas falhas. Geralmente esses pastos, eles vão ser pastos que o sistema radicular fica pouco desenvolvido, então a tendência é que daqui a 2, 3 anos a gente não tenha mais o capim. Por isso que eu digo para vocês que isso é um desafio, mas não é impossível trabalhar nesses solos. Tá? Então, se tem uma coisa que pode estar nesse tipo de solo é a pecuária, porque a gente tem algumas forrageiras que podem ser utilizadas para esse propósito. Um exemplo clássico de uma planta forrageira, que é uma planta muito adaptada a esses solos mais rasos e que tem muita pedra, é o capim búfio. Tá? Então, a gente tem algumas cultivares de búfio disponíveis no mercado, cultivar biloela, a cultivar áridos, que é a mais recente, tem algumas outras cultivares mais novas também, que já estão disponíveis no mercado. Tá? Então, o próprio desenvolvimento desse capim, no seu processo evolutivo, foi em áreas, né, que tinha bastante pedra, então a gente encontra várias fotos de capim búfio em regiões em que a gente só tem cacto e pedra, e ele se desenvolve muito bem. Então, é uma forrageira que é adaptada a esse tipo de solo. Tá? A questão aqui é que búfio é uma planta forrageira que tem de média a alta exigência em fertilidade. Então o prejuízo na produção, ele pode vir no sentido de a gente não ter todos os nutrientes que sejam necessários para esse tipo de forrageira. Uma outra planta forrageira que a gente tem tido algum resultado relevante em solos que tem muita pedra, em solos rasos, é o capim andropógon. Tá? O capim andropógon, ele é uma planta que tem baixa exigência em fertilidade. Tá? Então é uma planta que se adapta muito bem a solos com alto teor de alumínio, baixos teores de cálcio e magnésio, e ele tem uma vantagem singular, assim como o búfio, ele é muito adaptado a solos em que a gente tem pouca água. E geralmente esses solos com muita pedra, eles são solos mais rasos e acabam não segurando também muito bem a água. Então ele é uma planta forrageira que é muito bem adaptada a esse tipo de terreno. Quando a gente for fazer a semeadura dessas forrageiras nesses terrenos, a gente tem que trabalhar com uma quantidade maior do que o recomendado de semente, porque a gente sabe que a situação ela é ruim, né? O preparo do solo não existe, então por isso a gente está plantando ali praticamente não no pó, nesse caso na pedra, né? Então a gente tem que aumentar muito a densidade de semeadura, a gente tem que aumentar a quantidade de semente, tá, pessoal? Andropógon e búfio, eles são complicados para o plantio por causa da forma como a semente se apresenta, mas de toda forma são forrageiras que têm uma certa produtividade, uma certa adaptação a esse tipo de solo. Depois nós vamos ter algumas forrageiras que não são tão bem adaptadas assim, mas que a gente sabe que algumas vezes funcionam, como a própria Braquiária midícula, a própria Braquiária decumbens.
tá? Que são plantas que podem ir bem dependendo, né, da quantidade de pedra nesse tipo de solo. Tá? Então é importante que a gente avalie muito bem qual seria a profundidade desse solo para saber se a gente consegue aprofundar essas raízes dessas outras plantas que eu citei para vocês. Porque é importante que o sistema radicular consiga absorver, nem que seja pouco desses nutrientes que estão disponíveis ali no solo, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, áreas, né, em que a gente tem muita pedra, ela é uma área extremamente desafiadora. Então, é importante a gente fazer uma matéria orgânica para esse solo, para que a gente consiga, então, na sequência, colocar sementes. Então, as melhores indicações, tá, para esse tipo de terreno, que é mais pedregoso, principalmente na região do Brasil Central, o capim búfio e o capim andropol, que se adapta muito bem, com destaque para o medícula e decumbens, que tem uma certa resposta de produtividade, mas se adaptam menos do que os dois primeiros que eu coloquei para vocês, tá bom, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se quiserem algum vídeo, né, que eu grave algum vídeo explicando algum assunto para vocês, pode deixar aqui que a gente vai buscar atender todos vocês. Mesmo que vocês tenham perguntado em algum vídeo, eu não respondi porque é muita coisa, eu vou procurar responder para vocês, tá bom, pessoal? E eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilhar, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. E lembre-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.